Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, porque é ela que é o nosso norte, é ela que nos orienta. Eu sempre entendi, desde meus primeiros momentos da vida cristã, que quando a gente se prepara para vir a um local de oração, a gente vem com fé, né? A gente não pode transformar nosso empreendimento, né? A nossa busca em algo rotineiro ou algo que precisa ser, vamos dizer assim, uma obrigação religiosa, né? O fato de estar aqui não é uma obrigação religiosa. O fato de estar aqui é um ato de fé, é um ato de reconhecimento de que só Deus pode fazer. E é um ato também de fé, essa fé que me leva. Eu vou na casa de oração. E a casa de oração é um lugar onde Cristo mesmo disse que seria conhecido por todos os povos. E, na verdade, Jesus ele só ratifica, porque quem disse isso foi o próprio Deus, o Pai de Jesus, quando ele disse isso para Salomão, quando Salomão ele inaugurou o templo, e Deus se revelou a ele e disse que esta casa não caberia a ele dentro. Nenhuma ou coisa criada pelas mãos do próprio Deus não caberia a ele dentro, de tão infinito, imenso que ele é. Mas ele santificou esse lugar. Ele disse que esse lugar seria chamado casa de oração e seria conhecido por todos os povos. Então é um lugar de comunhão, um lugar que você pode estar arrebentado, até mesmo a sua fé moída, destroçada, você pode estar só o pó. Você chega aqui, parece que há uma unção neste lugar, você é revigorado. Talvez você pode estar em tempo de guerra, você entra aqui num lugar onde se faz oração, até o lugar passa a ter um ambiente diferente, porque não é o mesmo lugar. Aqui nós falamos de Deus, aqui nós invocamos o nome do Senhor, aqui falamos da glória dele, testemunhamos. Mas aqui também é um lugar onde o próprio Deus, Jesus define que quando houver 2, 3 pessoas reunidas neste lugar, eu me farei presente. E tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu. Então é um lugar que deve inspirar em nós fé. Então eu vou para ser tratado, eu vou para ser curado, eu vou para interceder por alguém, eu vou para que Deus opere algo na minha vida. E a casa de oração, ela tem essa representatividade importante em nossas vidas e que jamais podemos esquecer. Só o fato de nós estarmos aqui hoje só ratifica que Deus ele é poderoso, que Deus ele é fiel e que ele está ouvindo as suas orações e que você não vai voltar para sua casa de mãos vazias. Espere que algo novo vai acontecer. Da parte de Deus sempre vai acontecer, porque você está batendo na porta certa, está batendo na porta do reino dos céus, e ela sempre se abre para aqueles que buscam a presença do Senhor. Hoje o texto que eu quero falar com vocês fica em Jó 42:2. Jó 42:2, ele fala, há uma descrição da parte de Jó a respeito de Deus. E somente esse versículo, ele vai descrever algo importante para nós hoje. Diz o seguinte: eu sei que tu podes fazer tudo e que nenhum propósito teu pode ser impedido. Ou seja, para Jó, Deus era infinitamente tão poderoso que mesmo que houvesse algum outro poder conhecido pelo homem, seria incapaz de impedir com que a ação de Deus realmente acontecesse. Quando Jó falou isso, ele estava em extremo sofrimento. E eu acredito que em extremo sofrimento, o desespero na vida de muitas pessoas tomam conta no lugar da fé, as dúvidas no lugar da certeza e o medo no lugar das mais fortes convicções. Nós não fomos feitos para sofrimento, e isto é uma explicação muito óbvia. Quando Deus criou o mundo, ele fez um jardim ali no meio e colocou o homem ali, num ambiente controlado. Não havia chuva, mas pela manhã
Toda a relva fora estava molhada. Não havia tempestade, não havia frio. Era um lugar que representava o céu dos homens, vamos dizer o seguinte, até porque Deus se manifestava ali, aí ficava o céu de Deus também. Era um lugar, um ambiente controlado. Nós temos essa síndrome do Éden em nosso coração até hoje. Queremos que as coisas estejam sob controle. Não queremos ser incomodados pelos vizinhos, não queremos ser incomodados por nada. Nós não queremos nem incomodar as pessoas. Eu sou desse jeito, eu não gosto de incomodar, mas também não gosto de incomodar de jeito nenhum. Nós não fomos feitos para passar necessidades, nós não fomos feitos para passar fome, para passar por preocupações. Como as preocupações causam danos nos tecidos emocionais da nossa vida. Como é violento essa ideia de se preocupar com o dia de amanhã. Como é pesado demais, um fardo que se torna para a gente tentar viver com esse peso nas costas. Nós não fomos feitos também para lidar nem sequer com os próprios erros. Ou nós negamos ele, ou nós tentamos fugir, ou dizemos que a culpa é do outro. Porque viver com culpa é pesado demais, isso não tem nada a ver com o propósito pelo qual está inserido dentro de nós o senso de felicidade. Então, olhando para esse texto, nós vamos ver aqui um homem experimentando a mais pura dor, sentindo sua vida despedaçada. Mas ele ensina algumas lições. A primeira lição, que altar é lugar de vida despedaçada. Se colocar nas mãos de Deus. Reconhecer a sua soberania. Talvez eu acharia que Deus tinha falhado em alguma coisa. Talvez eu acharia que Deus foi bom com todo mundo, menos comigo. Ele deve ter feito algum tipo de discriminação, porque existe até uma teologia maligna, satânica, que diz que Deus escolhe uns em detrimento de outros, sabendo que Ele é um Deus que enviou Jesus para todo aquele que nele crê. Todo aquele não é alguns que creem, não é todo alguns, mas é todo, inclusive até o sentido original da palavra é ao todo, e é o mundo. E aqui a gente olha e poderíamos, nos momentos de fracasso, quando o nosso jardim do Éden é despedaçado por conta de um erro, por conta de uma porta que se fecha, por conta de uma coisa que não dá certo, a gente fica se questionando mesmo. Mas Jó, ele fez diferente. Jó, ele preferiu louvar a Deus. Ele preferiu colocar acima de tudo um testemunho de temor ao Senhor. E tem gente que não teme a Deus. Se a gente está irado, a gente fala besteira mesmo, diante de Deus. Às vezes blasfemamos até o céu. Em 1963, infelizmente um doido lá nos Estados Unidos, acho que foi na região da Califórnia, fez uma profecia dizendo que naquele ano, em determinada data, iria se dar o fim dos tempos. Jesus viria, todos os olhos viriam, conforme estava nas Escrituras, e um grande número de pessoas se reuniu naquele lugar, e passou o horário, passou aquele momento, nada aconteceu. Aquelas pessoas ficaram irados com aquela fake news, naquela época, podia se chamar, não existia, mas eles passaram a apontar os dedos do meio para o céu, falaram palavras impropérias, mostraram até as partes de trás, cuspiram para cima e ainda perseguiram e xingaram, enfim, agrediram esse tal Messias do século XIX, que havia proclamado aí a vinda de Cristo, aquela coisa toda. Mas não precisa de algo tão religioso assim. Às vezes, quando 3, 4 coisas não dá certo num só dia, a gente fica louco. A gente entra em confusão, entra em piripaque. E daí a primeira coisa que vem é xingar. A gente quer xingar o destino. A gente quer xingar a vida. Quando na verdade a gente quer xingar Deus. Quando na verdade a gente quer buscar
alguém para que a gente possa responsabilizar. E quando não há alguém que a gente possa responsabilizar, a gente xinga. Mas a gente no fundo queria pegar Deus no colarinho, alguns, e perguntar: o que você está fazendo comigo? Você não sabe que eu existo? Jó fez diferente. Jó, ele teve temor do Senhor. E é isso que a gente precisa compreender. O temor do Senhor. E o que significa temor do Senhor? Temor do Senhor significa uma expressão que no original da palavra significa arar, mas que no seu sentido mais correlato quer dizer tremer, quer dizer estar com medo. Mas não é um tremer e um medo como se tivesse medo de um bicho-papão. É um tremor de admiração. É um tremor que vem após o reconhecimento de uma grandeza complexa, que faz com que a gente vislumbre isso e fique admirado, mas ao mesmo tempo apequenado diante disso. Mas não apequenado no sentido negativo, mas por conta desta glória tão grande. Eu não sei quanto a você, mas na natureza existem muitos exemplos que nos faz sentir pequenos e ao mesmo tempo tira de nós aquele vislumbre de uma grandeza. Quem é que não fica estupefato diante de um abismo? Se você nunca teve diante de um abismo, claro que teve. Quando você vai descer a serra, você desce aquela malha viária, você fica diante de um grande abismo. E dali você começa a perceber a grandiosidade de tudo aquilo e a nossa pequenez. Quando eu era pequeno, descia pela estrada antiga de Santos, onde tinha muita curva e causava muito medo, porque alguns ônibus caíam de lá. E se tinha uma das coisas que mais traziam medo para as pessoas era descer a serra. Mas parecia que o desejo de ir para a praia era tão grande que o pessoal passava pelo Vale da Sombra da Morte, estava nem aí. E eu, quando era pequeno, tinha essa criança fazia algumas coisas. Eu fechava a ponta dos meus dedos assim, para medir o tamanho dos carros que estavam lá longe, a partir da minha perspectiva. De tão grande, de tão imenso, de tão agigantado é essa criação de Deus. Quando a gente está diante de uma cachoeira, quem é que não vê, que ele vislumbra a grandiosidade, a complexidade de tudo aquilo? Quando você está diante de um mar e você percebe que o mundo todo um dia já foi possuído por águas, e você percebe essa grandiosidade e ao mesmo tempo não só faz refletir sobre alguém foi autor de tudo isto, mas como a gente se sente tão pequeno diante de determinadas coisas. E mesmo este mundo, com tantas coisas grandes, tantas coisas que nos faz vislumbrar, tantas belezas naturais, ainda assim, este planeta, visto da própria perspectiva do universo, ele chega a ser do tamanho de um grão de areia. Isso tudo nos torna pequeno. A NASA, quando enviou o telescópio Hubble lá para o espaço, um dos objetivos deles, além de explorar o espaço, era fazer com que a teoria do Big Bang realmente fosse confirmada. E para a surpresa deles, quando eles vieram lá, você pode até procurar, tem aí no YouTube, eles direcionaram o telescópio para o lado mais escuro do universo. E o objetivo deles era pegar os pontos mais escuros do universo, onde parecia aparentemente não houvesse pontos de luz, para que pudesse, a partir dali, ter a certeza que, na sua teoria, o universo seria expansivo. A partir de uma explosão, ele começou a se expandir. E para a surpresa deles, quando eles direcionaram para a parte escura do universo, eles viram que há mais de milhares de anos-luz existia diversas constelações, galáxias com estrelas azuis, ou seja,
mais novas do que o Sol, porque o Sol é uma estrela, e todas aquelas outras tecidos que fazia com que o universo ficasse grande. Depois eles viraram para o outro lado escuro, também era a mesma coisa. E a teoria, se você digitar lá telescópio Hubble quebra a teoria do Big Bang, você vai digitar, você vai achar essa verdade. Isso tudo nos faz ser pequeno. A grandiosidade. E como a gente consegue perceber a partir da grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus que nos leva a ter esse temor? A partir da intimidade. Você só percebe a grandeza de alguém a partir da intimidade que você tem com ela. Pouco te importa quem você não se relaciona. E andar com Deus exige esse relacionamento. Não é um relacionamento que me leva à compreensão racional, lógica e descritiva de um Deus, mas é uma intimidade que me leva a ficar estupefato. Isaías, quando ele entrou no templo para orar ao Senhor, no momento da morte do rei Osias, a glória de Deus se manifesta no templo, e ele vê que a glória de Deus enchia toda a terra, e a primeira coisa que veio sobre o seu coração foi o grande temor, dizendo: ai de mim que sou um homem pecador, de lábios impuros. A grandiosidade, o temor de Deus nos leva a reconhecer: Deus é santo e nós somos pecadores que Ele ama e que deseja se relacionar conosco. E isso faz com que a gente vislumbre esse Deus de uma maneira temerária, mas admirável. Temor a Deus também é definido como não ter medo de Deus, mas ter medo de perder o relacionamento dele. Deus não é um fantasma, Deus não age e não se relaciona conosco pelo caminho do medo. Deus, mais do que um Deus vingativo, porque a gente viu na Bíblia que Ele vai vingar, Deus vai vingar todos os injustos desta terra. Mas para aqueles que são justificados, esse não é o caminho de vingança, não é a questão da justiça. Deus trabalha conosco pelo caminho do amor. E quando isto falta em nossos corações, nós estamos perdendo o temor de Deus. E quando falta esse amor, aí começa a sobrar iniquidade. Jesus, ele disse que por ausência do amor, o esfriar do amor, multiplicar-se-ão a iniquidade. E a questão que nós podemos observar nesse texto aqui é que Deus deseja, pelo menos a partir de Jó, que a gente compreenda que não são as circunstâncias que pode definir o tamanho do nosso Deus. Não é aquilo que eu estou passando que diz que Deus tem algum problema comigo, que Deus virou as costas para mim, que Deus não me ama, que Deus está me castigando. Pode ser que até alguns momentos pode ser consequência do seu pecado, não pelo fato, porque no dia que Deus castigar alguém para valer mesmo, Ele já até preparou um lugar chamado inferno. E como Deus é eterno, e se você for cair nas malhas do castigo dele, pela misericórdia. Então, antes disso é melhor se arrepender, é melhor voltar-se para Jesus e entrar em paz com Deus. Mas até agora, neste momento, a gente olha que esse texto deseja que a gente tenha esse relacionamento com Deus, esse Deus de amor. Outra coisa que a gente lembra nesse texto, que Jó, ele estava no seu momento mais frágil, mas nunca esqueceu de exaltar a potência de Deus sobre sua vida. Irmãos, mesmo que as coisas estejam ruins, exalte a Deus. Aquele que espera com que as coisas estejam boas para dizer que Deus é bom, eu acho que é um traíra. Desculpe, eu acho que é um traíra. Eu acho que é um mercenário da fé. Eu acho que ele tenta barganhar com Deus. Irmãos, Deus é bom em todo o tempo. Deus sempre será bom conosco.
Deus sempre será justo conosco. Por mais que as coisas que estejam ocorrendo com a gente não compreenda. E na verdade, Jesus Cristo mesmo falou, no momento, a gente não vai compreender certas coisas agora, só depois. E é importante perceber isto. Quando eu olho para Salmos dizendo que aquele, o guarda de Israel, não tosqueneja, é justamente isto. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está vendo. Deus está vendo a sua fé, Deus está vendo o seu desespero. Você está fazendo parte de um plano divino. E sem perceber, Deus pode estar usando a sua vida para destruir alguma obra de Satanás. Deus pode estar usando a sua vida como usou o próprio Jó. O que o Jó significa para nós? Jó significa que, embora o sofrimento seja extremo em nossa vida, Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Quando a gente perde a referência, para onde nós vamos? Quando a gente perde a referência, a gente quer tirar a vida. Quando a gente perde a referência, a gente, perde a fé, perde o desespero. E eu quero dizer isso para você, meu querido irmão. Às vezes Deus permite com que certas coisas aconteçam em nossas vidas para levantar você como um testemunho para gerações. Por isso você precisa manter firme, porque a sua vitória já está garantida. Deus sempre sabe o que faz, embora a gente não compreenda. É claro que é muito difícil isso. É muito difícil determinadas situações. Mas até nesse momento Deus te dará força. Porque se Deus não tivesse com Jó, Jó não suportaria. Apareceu 3 amigos dele, cheios de teorias, tentando mostrar para Jó aonde é que poderia, tiveram boa vontade. Mas foi a experiência individual de Jó com Deus que fez com que o próprio Jó fosse intercessor dos seus colegas. Deus quer usar a sua vida. Nós fugimos do sofrimento, é claro, pelo amor de Deus, se eu ver que um sofrimento está numa esquina, se eu ver 3 ruas, quero fazer que nem o leão da montanha do desenho Hanna-Barbera, saída pela direita, saída pela esquerda. Não quero saber, mas haverá um momento em nossas vidas que a nossa fé será testada. E o temor a Deus, que é o mais importante, porque a mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Simplesmente. Esse não é o caminho. Ele diz: você fala com uma pessoa doida. Aí a gente fala que as mulheres não são uma questão de mulher, de maneira nenhuma, né? Geralmente as mulheres são as que mais têm fé, mais fé do que os próprios homens. Em toda a história da Bíblia. A gente já viu. Ana mesmo, como foi pregado no dia das mulheres, o rei tremendo de medo. E Ana, foi Ana, né? Foi Débora. E Débora foi lá e falou: olha, vamos por aqui. Esse Deus não vai falhar. Você pode ter até falhado na fé, mas o fato de você permanecer, você vai ver que Deus não falha. Então tenha certeza disso. Às vezes o nosso fardo está pesado, mas a gente esquece que Deus está dando a força para suportar. Porque se Deus está dando a força, é porque no final você vai ser vencedor. Tenha certeza disso. Outro ponto que a gente pode destacar é que quantas vezes nós esquecemos de que Deus é santo e justo. E esse é o momento que a gente perde o temor de Deus. Falamos coisas que não deveria falar. Pensamos coisas que não deveriam pensar. Às vezes, até na espera entre o tempo e a promessa, nós abrimos uma boca e destruímos ou lançamos coisas ruins sobre a promessa. A gente não pode falar que fulano não tem jeito. A gente não pode falar que eu sou assim, eu não mudo. Não foi você que se fez. Às vezes a gente nem se conhece. Nosso coração é enganoso.
Às vezes a gente pensa que tem fé e não tem fé. Vai chegar num futuro que na vinda de Cristo vai aparecer um monte de gente, como está acontecendo, um monte de apóstolos, pastores, falsos profetas. Teve um que disse que ele não era pregador, ele é profeta. E aquela coisa toda. Vão chegar lá dizendo, querendo cadeira no dia do julgamento, querendo as cadeiras na frente, com o nome pastores, tal. Deus acho que vai até dar essa cadeira para eles. Todos vão sentar na frente. Todos vão ter a honra de chegar primeiro, sentar nos primeiros bancos do dia do julgamento. E talvez esses serão os primeiros a ouvirem: eu não conheço vocês. Não conheço, porque vós que praticais a iniquidade é o mesmo sinônimo para aqueles que dizem: vocês não tiveram temor. Vocês não temeram o meu nome. E por não temer o meu nome, vocês usaram de qualquer jeito. Por não temer o meu nome, vocês ficaram brincando de crente no púlpito e depois indo para o motel. Por não temerem o meu nome, por não santificarem o meu nome, vocês, infelizmente, não amavam uns aos outros. Eram como Caíns. Vocês foram vingativos. Vocês foram promíscuos na palavra. Vocês venderam a fé. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Infelizmente, quem precisar de alguém que pregue para aceitar Jesus, essa pessoa vai rodar muito. Porque está mais fácil, as pessoas chegam e falam: vem aqui, porque aqui você vai ter riqueza. Se o seu marido não está dando certo, tudo bem, separa, casa com outro. Não deu certo, casa de novo. E vai indo. Vamos fazer um jeito aí para você ser feliz de qualquer jeito. Hoje não se prega mais sobre as fases da transformação, que é conversão, regeneração, santificação e glorificação. Essas são as fases de um pecador. Todos nós no final chegaremos glorificados, porque fomos santificados, nós somos regenerados, houve uma conversão, houve uma mudança de atitude, e não foi uma mudança de atitude porque o pastor disse que tinha que mudar, não foi uma mudança de atitude porque o estatuto da igreja, a doutrina da igreja disse que tinha que ser assim. Eu dei um testemunho do Raul ontem na minha sala de aula. Lembra quando a gente lembra, o Raul veio, quem não conheceu o Raul ele veio assim, cabelão tal, e choque cultural para todo mundo, e aquela coisa, e a sua religião, mas não, esquece, deixa o Raul e Deus, não é Raul e pastor, não é Raul e doutrina, não é Raul e o jeito da igreja, deixa lá, Deus. E hoje esse menino, não que ele foi melhor do que era antes, não, mas tá legal. E Deus tem feito coisas maravilhosas. E assim tem acontecido. Quando a gente tem o temor do Senhor. Quando o temor do Senhor entra na vida de alguém, esse alguém, ele pensa duas vezes antes de falar, pensa duas vezes antes de fazer. Mas ele se sente bem por dizer não a si mesmo. Porque o temor do Senhor traz alegria, traz paz, traz refrigério. Eu acredito que quando Jesus passou por toda aquela experiência no deserto, e ali Jesus deu um exemplo prático de temor ao Senhor, que também ele passou ali, depois dos 40 dias de jejum, ele sentiu fome, e a fome traz todo tipo de... A fome é complicado. A fome, pelo menos em mim, quando ela bate, a glicose já cai lá embaixo, já fica, o mundo roda mais do que no normal. E eu rodo no meio dele, fico os dois rodando que nem bobo. Eu fico desorientado. Então, eu fico observando. Jesus tinha necessidades na tentação do deserto. Satanás mostrou as necessidades primordiais e essenciais que toda a alma humana clama. Que toda a alma clama: dinheiro, poder, sedução, capacidade de transformar as coisas, controle de sua própria vida. Aliás, quando você acha que você é o dono da sua vida, dono das suas coisas, você perdeu o temor de Deus, porque só existe um Deus. Só um Deus existe.
E quando a gente se submete a essa autoridade divina, nós vamos aprender. Então, quantas vezes, o temor do Senhor, às vezes a gente esquece, e aí por conta disso a carne toma conta. E aí vem tudo que não presta para fora. E eu vou dizer para você, irmãos, o que Jesus Cristo disse, a versão anterior de um crente é pior, muito pior, antes mesmo de um dia ele ter se convertido. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. O desviado, o crente que se desvia, o crente que esquece, as coisas ficam mais difíceis, porque ele já conheceu a verdade. E uma vez que você foi testemunhado pela verdade, virou as costas para esta verdade, você é equiparado ao mesmo que os demônios fizeram. Ele conhecia Deus, Satanás viu a glória de Deus, simplesmente queria ser igual a Deus, foi expulso. E muitas vezes as piores coisas, porque vêm muitas vezes dos crentes. Por que muitas vezes? Porque muitas vezes ele perdeu o temor do Senhor, ele está na igreja, mas está desviado. Está na igreja, mas ele não é mais a igreja. E aí, é esse momento que o diabo encontra brecha para destruir. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando justamente nessa vulnerabilidade. Nós não somos donos da nossa vida. Por isso que aquele homem mais sábio do mundo, que se transformou também no homem mais fracassado do mundo, e que depois, de uma certa maneira, alguns historiadores dizem que ele se consertou, que foi Salomão, ele termina o livro de Eclesiastes dizendo que o temor do Senhor é a sabedoria, é o princípio da sabedoria. Porque se você se colocar nas suas mãos, eu acredito que no mesmo minuto você já não vai mais querer ficar na presença do Senhor. Em um minuto você não vai mais querer orar. Até menos. Talvez você já nem estava mais orando antes de chegar a essa conclusão. Nem estava mais buscando. Por isso precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Mas existe uma promessa aqui que a gente pode observar. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida. Em Provérbios 9, 10, nós vamos ver também dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Êxodo 20, versículo 2, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Quando a gente percebe essa realidade, a consciência cristã nos leva a esta verdadeira convicção do porquê que nós precisamos ter o temor de Deus. Porque a gente não precisa mais voltar à escravidão. Não precisamos mais voltar à servidão. Nós somos chamados para ser livres. Por isso que Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que eu posso declarar que todos vocês aqui em Cristo Jesus são livres. Absolutamente nada pode prender vocês, nem o passado, nem o presente, nem o que você fez no passado. Se Satanás diz para você: eu sei que vocês fizeram no verão passado, Jesus Cristo já falou o seguinte: o meu sangue já foi derramado ali também. Não existe nada que o inimigo possa te acusar em que o sangue de Jesus Cristo já verteu por você. E aí a gente olha para esse texto e a gente percebe: sem temor do Senhor não há sabedoria. Sem temor do Senhor acontece o que Provérbios 14, 12 já anunciou. Há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o seu final são caminhos de morte. Por isso que o temor do Senhor nos dá sabedoria. O temor do Senhor. Meus irmãos, hoje eu peço para que hoje você possa refletir no seu relacionamento com Deus. Às vezes as nossas orações não são ouvidas porque falta temor. O que adianta, por exemplo, a gente simplesmente reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador, mas também não reconhecê-lo, que Jesus Cristo é o médico dos médicos, que Jesus Cristo ele abre portas onde estão fechadas,
que Jesus Cristo ele pode reverter qualquer situação. Ele tem poder. Agora você pede, mas você não tem sabedoria para receber quando a bênção chega. E você desperdiça. Eu conheço a história de um pastor que estava passando por um problema muito sério na igreja. E era um problema financeiro que a igreja ia fechar a porta por questão de justiça. E o tesoureiro tinha feito uma conta lá, tudo, e falou, pastor, que a gente tenha só isso. Mas um membro da igreja havia recebido uma herança, era um membro mais pobrezinho da igreja. Ele tinha recebido uma herança que ele nem sabia que tinha direito. E foi uma bolada dessa herança. Aquela bolada. E aquele membro sabia da situação da igreja, porque a igreja é uma comunidade. E ele chegou até o tesoureiro da igreja e falou o seguinte, escreve aqui no papel toda a dívida da igreja. Tudo que a igreja precisa, escreve aqui no papel. E ele entendeu, era um membro mais pobre. E como assim? Aí o tesoureiro, para não deixar desfeita nem nada, simplesmente pegou no papel e escreveu a conta de água, a conta de luz e alguns insumos da igreja, e entregou na mão dele. Ele pegou, deu dinheiro e foi embora. Aí ele procurou o pastor e falou, pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Olha, veio um irmão aqui falando de tal, sabe? Sei. Então, ele veio aqui e falou assim, ele escreve no papel tudo que você precisa, tudo que a igreja precisa. Aí eu peguei e escrevi. Aí o pastor estava sabendo o que estava acontecendo, começou a glorificar a Deus. Que maravilha, glória a Deus, você e ele conseguiram resolver o problema da nossa igreja, a nossa igreja não vai fechar. Não, pastor, pelo amor de Deus, não foi isso. Foi uma confusão aqui, por quê? Porque esse irmão não tem onde cair morto. E ele me pediu, eu peguei, só passei a conta do mês e veio para ele. E o senhor não acredita, não sei onde ele tirou dinheiro, ele foi e pagou. Aí o pastor falou assim, meu Deus, irmão, a gente não tinha orado, é a semana retrasada, que Deus era dono da prata, dono do ouro, que ia trazer uma providência muito grande, que Ele pode todas as coisas. Sim, pois é, aquele irmão recebeu uma bolada de uma herança, e ele tinha me procurado e falou que ia procurar o Senhor, ele estava disposto a pagar toda a dívida da igreja, e a gente ia estar livre de todo o problema. Mas por que você fez isso? Por que adianta você orar pedindo para que Deus faça alguma coisa, declarando que Ele é poderoso, quando vem um cheque em branco você só escreve o básico? Às vezes, irmãos, o temor do Senhor, a falta do temor do Senhor, impede que a gente veja a grandeza do seu poder em nossas vidas. E muitas vezes a gente só acha que Jesus Cristo só veio para salvar a gente do inferno. Mas esse Jesus não cura, esse Jesus não transforma outras pessoas, esse Jesus não abre um emprego bom, esse Jesus não cria algo mais novo, esse Jesus não trabalha com as nossas questões. Isto por falta, muitas vezes. Só que tem um detalhe, Deus tem dado o cheque em branco para a gente e a gente não sabe usar. Quer ver um cheque em branco que a gente recebeu? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Jeremias 33:1. 33:3. Jeremias 33:3. Outro cheque poderoso, João, capítulo 14, versículo 30. Deixo-vos minha paz, é isso? 27. Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou. E a gente não pega esse cheque. A gente deixa qualquer pessoa tirar a nossa paz. Quando ele disse, tudo é possível ao que crê. Que cheque poderoso. Não, mas a gente está satisfeito somente com acreditar em Deus. A gente assinou um cheque branco, eu só quero acreditar no Senhor. Só isso. Irmãos, se tem uma das coisas que Deus quer, é que a gente acredite não só na sua existência, mas de acordo com Hebreus 11:6, que Ele é piedoso e galardoador de todos aqueles que o buscam.
Deus faz milagres, Deus quer agir, Deus quer andar com você. Isso significa andar com Deus. Andar com Deus não é só santificação, pecado, esse mundo ruim e que não sei o que. Não, andar com Deus é viver do sobrenatural com Deus e viver com Deus. É transcendendo, é vislumbrando a glória. Não significa que a gente vai ter vitória todo o tempo, mas só o fato da gente estar com Ele e Ele manifestando a sua glória, mesmo nos momentos que a gente acha que é derrota, Deus transforma em vitória. Jó experimentou isso. O final de Jó foi tão maravilhoso, tão esplendoroso, que de alguma forma, só aqueles que ficam no sofrimento não entenderam a história de Jó. Deus tem o poder de reelaborar toda a história de nossa vida, meu irmão. E não importa que o inimigo estragou tua vida, Deus tem uma vida novinha para você. É só você andar com Deus e com toda certeza, milagres vão acontecer. Quando Jesus chamou Natanael para segui-lo, Jesus falou: Natanael, eu vi você orando debaixo de uma figueira. Natanael talvez não entendeu o que Jesus Cristo queria dizer para ele. Natanael, eu vi você orando debaixo de uma figueira, porque Natanael estava orando, mas não estava crendo. Natanael estava orando, quando chegou a resposta dizendo: achamos o Messias, aí ele respondeu: de onde é esse Messias? Aí responderam para ele: ele vem de Nazaré. A primeira coisa que ele respondeu, Natanael, para esta notícia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E essa coisa boa que Jesus chegou até ele e falou: eu te vi orando. Só que agora, a partir de agora, você andando comigo, você vai ver os céus abertos e os anjos descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. E depois ele disse para os seus discípulos: se vocês crerem em mim, maiores obras do que essas vocês farão. Vocês farão. Então a fé não pode ser inoperante, porque se ela for inoperante, com toda certeza, está faltando um temor de Deus aí, para que Deus possa ter toda a liberdade para operar em nossa vida. Em Cristo Jesus, que nós possamos despertar esse temor, pedir para que o Espírito Santo nos oriente, porque, irmãos, nós somos muito mais em Cristo Jesus do que nós imaginamos. Pela fé você pode fazer muito mais do que aquilo que você pensa. Pela fé, quando vier o mal, quando vier o problema, em nome de Jesus você pode transcender a isto e não ser subjugado por isto. Porque quem conhece de Deus, que com Ele andar, que foi a música que ele disse, que Jó disse, com toda certeza, não vai parar diante dos problemas. Ou você vai passar por cima, o inimigo vai ter que sair da frente. E ninguém vai poder te abater. Mesmo fraco, você vai estar forte em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E que esta palavra esteja em nossos corações.